Hoje eu quero falar de um tema que é muito especial para mim. Pessoas que marcaram a minha vida. Pessoas que marcaram a minha vida. Então eu quero esperar o pessoal chegar para a gente... Como eu falei agora há pouco no story para vocês, eu preparei um assunto muito importante. Para mim, algo muito especial mesmo para a nossa conversa de hoje. Eu quero falar sobre as pessoas que marcaram a nossa vida, as pessoas que influenciam a nossa vida. Pois é, eu me inspirei hoje a trazer algo que eu sempre considerei. Vocês me veem falar praticamente diariamente sobre a gratidão, sobre a amizade, sobre a gratidão. Eu acho que o que eu trago aqui hoje tem um pouco de gratidão também. Meu grande amigo Nelson, que bom que você está com a gente hoje, Nelson. Olha, tudo que nós somos hoje é fruto das nossas experiências. Estudando a programação neurolinguística, isso materializou muito mais para mim. A gente aprende na PNL que nós somos as nossas experiências. Então, toda a nossa formação da nossa mente, o que a gente é, o que a gente faz, é fruto das nossas próprias experiências. Por isso é que a gente fala que quando a gente expressa a nossa maneira de ver o mundo, a nossa própria experiência. E eu sempre trabalho, e nós trabalhamos ontem, por exemplo, na nossa primeira aula da nossa vivência da PNL, a Conquista da Felicidade, por sinal com um grupo, a Conquista da Liberdade, por sinal um grupo maravilhoso. O Guilherme também está chegando, o Guilherme esteve com a gente em maio, no outro grupo, Vamos Juntos. Então ontem nós iniciamos uma jornada de 6 semanas com um grupo maravilhoso de pessoas que vão agregar muito, trazendo as suas experiências. Então, como eu falei, a PNL é uma ciência que estuda a experiência humana, a experiência subjetiva. Se a gente parte dessa premissa que nós somos formados pela nossa própria experiência, nós podemos dizer também que o que nós somos hoje é fruto de todas as experiências que nós vivemos. E eu já falei algumas vezes que, se você me perguntar na minha história de vida, de carreira profissional, desde a escarola, antes de trabalhar na Caixa, mais os 30 e tantos anos da Caixa, mais os 2 anos agora do Instituto Z1, as minhas lembranças de momentos ruins ou de pessoas que fizeram algo que não foi bom para mim, pessoas que me prejudicaram, eu já falei algumas vezes aqui que dificilmente eu vou me lembrar de alguma coisa assim. Porque eu acho que eu aprendi, e principalmente depois dos anos que eu passei a estudar a programação neurolinguística, eu consolidei mais ainda. Eu estou sempre com a minha mente programada para o lado bom. Olhar o lado bom e me lembrar das coisas boas. Olhar o lado bom e me lembrar das coisas boas. Por isso que eu desafio vocês, eu queria que vocês, cada um de vocês, me acompanhassem junto comigo essa conversa aqui. Eu queria que você pensasse nas pessoas que mudaram a sua vida. Quero que você pense nas pessoas que mudaram a sua vida e como essas pessoas mudaram a sua vida. Pensando nas pessoas que contribuíram positivamente para a sua formação pessoal, para os seus valores, as pessoas que contribuíram para você encontrar um caminho melhor na vida, as pessoas que sempre estiveram disponíveis para te ajudar nos momentos difíceis, as pessoas que você observou ou observa e que te trazem alguma coisa positiva para o seu hoje, para o seu amanhã, para a sua vida. Quando eu paro para pensar sobre isso, puxa vida, me vem uma gratidão tão grande, eu me lembro de tantas pessoas.
Eu me lembro de tantas pessoas e eu quero falar um pouquinho aqui sobre as minhas lembranças, até te inspirando a lembrar também, a ir se lembrando das pessoas e dos momentos da sua vida. Eu queria que vocês fossem compartilhando aqui. Ô Nelson, puxa vida, Nelson, que bom você me estimular aqui ao dizer que eu fiz parte da sua vida, de te inspirar de alguma maneira. Pois é, o Nelson me emocionou com essa frase, até porque é o que faz sentido para mim hoje. Eu poder levar algo para as pessoas que possa inspirar essas pessoas, que possa ser algo bom para essas pessoas. E como eu estava dizendo, eu vou me lembrar de algumas etapas da minha vida e eu quero que você vá junto comigo se lembrando das suas lembranças, dos momentos que de repente alguém contribuiu com você. Primeira coisa, eu sempre procurei levar algo de aprendizado com as pessoas que eu trabalhei. Então, na minha vida inteira, eu tive uma quantidade grande de líderes diferentes, pessoas diferentes, e eu aprendi com cada uma delas. E eu estou aqui com um grande amigo, Oswaldo, que está aqui com a gente nesse momento. Em nome dele, eu quero agradecer a todos os meus líderes. O Oswaldo foi meu líder por pouco tempo, só que com uma intensidade tão grande, com um aprendizado tão grande, que marcou sim a minha vida e por isso nós nos tornamos os amigos que nós somos hoje. Eu quero iniciar me lembrando assim, meu pai que vocês conheceram, muitos de vocês viram aqui na live, e minha mãe. O que eles me proporcionaram de crescimento pessoal, de valores. Vocês viram meu pai falando, meu pai tem um orgulho muito grande de falar assim, meus filhos nunca viram um cobrador bater na minha porta. E eu nunca vi mesmo, e nem meus irmãos, meu pai querer levar vantagem em alguma coisa com alguém, querer pegar alguma coisa que não te pertencia, ou fazer uma compra, um crediário. Nós vivemos com muita humildade a vida inteira, e eu me lembro muito da gente ter os carnezinhos de pagar a prestação, não era nem Casas Bahia ainda, de outras lojas, tudo que a gente ia comprar era carnezinho de pagar a prestação, mas era um compromisso tão grande. Meu pai, com a obstinação dele, com a vontade de trabalhar dele, me ensinou que tudo que a gente conquista é consequência do nosso empenho, é consequência da nossa dedicação. Então, minha mãe dedicou a vida pela família, nos ensinou o poder da religião, o poder da fé. Até hoje, a minha mãe está com a cabecinha ruim, coitada, às vezes não lembra muito das coisas. A Lília, minha irmã, está entrando aqui agora justamente nesse momento. Esses dias, quando a gente estava começando uma turma com mais de 500 pessoas, eu estava assim, com uma responsabilidade muito grande. Eu liguei lá para falar para minha mãe, para ela rezar, para que desse tudo certo e que eu pudesse levar uma mensagem boa e positiva para essas pessoas. Eu me lembro aqui do Valdir e da minha madrinha Elaine, que eram os donos da pizzaria. O Valdir, eu fui falar com ele, falei, Valdir, eu estou trabalhando num lugar que eu ganho meio salário mínimo. Metade do mês, gente, eu ia a pé e voltava a pé do trabalho, porque eu não tinha dinheiro para pagar ônibus, porque não dava, eu ganhava meio salário mínimo. E eu tinha menos de 18, eu tinha 17 anos. Aí o Valdir falou, não, vem ajudar a gente na pizzaria. Uma semana depois, eu acho que eu já até contei essa história aqui, ele falou assim, olha, você vai assumir a gerência da pizzaria. Acreditou em mim, acreditou na minha capacidade, na minha capacidade de aprender, porque eu não tinha experiência ainda. E como eu aprendi com ele a questão
da liderança, da gestão, de saber o que queria, de saber economizar, de saber investir as suas economias com retidão, com honestidade. Ali eu já aprendi muito com eles que trabalho duro com honestidade para construir algo de valor. E na minha carreira, por exemplo, meu primeiro gerente geral na Caixa, eu trabalhei com ele 13 anos. Eu sempre falo que ele me ensinou tudo na Caixa, na minha vida. Vou até homenageá-lo aqui, o Darlan. Eu já homenageei o Darlan e vou fazer isso o resto da minha vida. Esses 13 anos que eu trabalhei com o Darlan foi uma vida. Ele me ensinou essa questão de honestidade, de valores, de cuidar das pessoas. O Darlan quase que diariamente, ele era o gerente geral da agência que eu trabalhava, ele saía dando bom dia, pegando na mão de um por um, mais de 100 pessoas na agência. Muitos anos depois eu fui gerente geral da mesma agência e eu anotava na minha agenda que eu tinha que sair na agência conversando com as pessoas. Eu aprendi isso com ele. Eu aprendi com ele esse cuidado com as pessoas e que vale a pena a gente dar atenção para cada pessoa, por mais humilde que ela seja. Eu aprendi estratégia com o meu grande amigo Hermínio, que foi meu superintendente. Eu fui eventual dele por quase 3 anos. Uma pessoa altamente estratégica, altamente humana aqui dentro e implacável na cobrança de resultado, na cobrança de desempenho. E aí eu pergunto para você se lembra de um gestor seu que não te cobrava as coisas, que não exigia o máximo de você? Dificilmente a gente se lembra, porque a gente se lembra das pessoas que exigem o máximo da gente, que nos dão apoio e ao mesmo tempo nos cobram o máximo. Então, puxa vida, eu sou grato a cada etapa da minha vida que eu tive a oportunidade de aprender algo com alguém com quem eu trabalhei. E a mensagem que eu quero trazer e quero que vocês pensem aqui, aí ó, a Alessandra falando, meu gerente geral faz isso todos os dias na agência. Isso é que faz valer a pena, Alessandra. É o significado, é o propósito. É quem trabalha com propósito. E eu sempre falei e falo até hoje às pessoas que me procuram por um processo de mentoria, de coaching, eu falo assim, você quer ser gestor? Se você quer ser gestor, saiba que você deve ter em mente 2 missões. Cuidar das pessoas que vão trabalhar com você e cumprir as diretrizes da empresa, entregando os melhores resultados. Se você quer ser gestor com esses 2 propósitos, você está no lugar certo e eu vou te ajudar a conquistar esse espaço e a ser esse gestor que cuida das pessoas e cumpre as diretrizes e resultados da empresa. Então eu me lembro de um gestor também. Olha como é que são as coisas. Vocês já perceberam que cada gestor meu que eu trabalhei, que eu lembro com carinho, com amizade, uma gratidão muito grande? Meu grande amigo Gurgel, Jorge Gurgel. Trabalhei com o Gurgel em 2001. Ele, inclusive, é maratonista, que nem eu, nós já nos encontramos em maratonas pelo mundo aí. O Gurgel, ele era superintendente no Tocantins e eu era gerente regional que trabalhava com ele. E eu com aquela luta, com aquele estresse para bater as metas, bater o resultado, e o Gurgel com a maestria dele. Nós éramos 4 ou 5 gerentes regionais e ele no comando. Às vezes eu entrava na sala dele assim, louco da vida e tal, falava assim, eu chamava ele de comandante, comandante, olha tal coisa. Ele parava e olhava para mim e falava assim, Zé, que é que esse cabelo seu tá meio arrepiado hoje? O que ele estava fazendo? Quebrando meu estado. Aí eu começava a rir e saía da sala. Eu recebia a mensagem dele de apoio
E aquela mensagem de falar assim, calma um pouquinho que vai dar tudo certo. Eu me lembro de uma vez, eu vou até abrir um parênteses aqui para contar essa história para vocês, da maestria do Gurgel na liderança das pessoas. Nós criamos um movimento muito grande e eu assumi o comando desse movimento. Nós queríamos ser a melhor superintendência da Caixa. Tinha uma das dimensões da meta que nós assumimos lá. Eu falei para ele, falei para ele e para todo mundo, falei, nós vamos ser a melhor superintendência da Caixa nesse item. E eu alucinei, gente, eu viajava mais de 5.000 quilômetros de carro todo mês, saía de Palmas 4, 5 horas da manhã para chegar em Gurupi de manhã, para chegar em Araguaína de manhã, atravessando o Rio Tocantins de balsa. E eu fui incansável, e todo dia a gente olhava, até que um dia num sábado, nós estávamos trabalhando num sábado, não me lembro o que era mais, que estava acontecendo, eu sei que nós abrimos a agência no sábado, e abrimos o sistema de resultado e nós estávamos em primeiro lugar do Brasil. Eu falei, puxa vida, e aí ele me deu parabéns e tal, e quando foi na segunda-feira, nós tínhamos até colocado uma faixa grande assim na entrada da porta, falando que nós éramos melhor do Brasil, alguma coisa assim. Aí na segunda-feira eu cheguei alucinado, né? Ia ter uma reunião com os gerentes gerais, tipo assim, na quarta-feira. Eu falei, nós vamos ter que fazer a maior festa do planeta para comemorar. Aí, o que aconteceu? Quando foi depois do almoço eu voltei, a faixa não estava lá mais. Aí eu falei, que porra é essa? Cadê a faixa? Aí me falaram assim, o Gurgel pediu para tirar. Mas eu já quis morrer com aquele negócio. Aí fui conversar com ele mais tarde, falei, tá bom. Fui conversar com ele mais tarde para combinar como é que ia ser O Fábio tá me perguntando qual item, não vou contar não, Fábio. A Madalena já contou. Era o CROT, o cheque especial, a quantidade, a gente tinha que ampliar a carteira. Aí eu fui falar com ele, olha, nós precisamos fazer uma grande comemoração com os gerentes das agências e tal, esse feito nosso. Aí ele falou assim, comandante, acho que não vamos fazer não. Nós estamos num outro momento, eu quero dar outro foco para essa reunião. Eu falei, puta vida, rapaz, mas no tanto nós lutamos para isso. Falei, mas o clima não tá bom e tal, tem outras coisas, nós não vamos falar disso não. Eu quero falar do resultado do mês, de outras coisas. Eu falei, tá bom. Aí quando foi no dia da reunião, ele foi, abriu a reunião e tal, e arrumou uma história lá que eu tinha que sair para resolver um problema. E eu saí para resolver o problema, era um problema sério lá, e realmente tinha um problema, e ele mandou eu ir resolver. Aí, passado muito tempo, eu estou lá, ele foi lá e me chamou, falou, deixa essa questão aí, depois a gente continua. Eu quero que você volte lá para a sala, para a gente continuar a reunião, que é uma parte que eu quero que você fale. Sabe o que ele tinha preparado? Eu me emociono até hoje de lembrar disso. E faz quase 20 anos. Ele tinha preparado com os gerentes gerais a festa para me homenagear por eu ter acreditado naquilo. Por eu ter acreditado e feito aquele movimento daquele tamanho. Olha a maestria. Olha a maestria. Ele trouxe o time inteiro para celebrar e ele preparou todo o time para celebrar junto comigo, porque eu fui a primeira pessoa que acreditei naquilo. E da maneira dele, ele trouxe todas as pessoas para se sentirem parte, todas as pessoas para terem orgulho daquilo que a gente tinha conquistado. E eu até hoje tenho uma gratidão muito grande por tudo que o Gurgel, com a maestria dele, com a serenidade dele, me ensinou. Como eu disse do Hermínio, que era diferente, o contrário, o Hermínio, eu tinha que acalmar ele para dizer para ele que a estratégia estava certa e que a gente ia atingir os resultados. E eu tenho a gratidão e a amizade de cada uma dessas pessoas.
e eu poderia falar outros aqui. Tem um outro grande amigo, e eu já queria me desculpar por algum que de repente eu não vou citar aqui, meu grande amigo Gilberto Ock. O Gilberto, eu já falei com ele não sei quantas vezes, o quanto eu sou grato pelas oportunidades que ele me deu na Caixa. Pelas oportunidades que ele me deu na Caixa. E pela maneira com que ele sempre conduziu tudo isso. O Gilberto foi vice-presidente, foi presidente da Caixa, foi ministro de alguns ministérios. Quando ele era presidente da Caixa, que ele me convidou para ser diretor da área de pessoas da Caixa. Simplesmente me deu a responsabilidade e falou: Zé, eu quero que você faça o melhor trabalho. Nenhuma recomendação especial, acreditando que eu iria ser capaz de conduzir aquela área, uma das mais importantes da Caixa, com bom senso e com a minha experiência. Então eu jamais vou me esquecer. Então, no final das contas, gente, nós somos o somatório de todas essas experiências. Nós somos o somatório de tudo de bom que a gente leva de cada pessoa que está do nosso lado, seja do nosso lado na nossa família, seja amigos, sejam pessoas do nosso trabalho, que se tornam grandes amigos também. Eu quero dizer para você que se você tem essa, vamos dizer assim, pureza no coração, esse desapego de alma, de ser grato simplesmente por tudo que acontece, pelas pessoas que te dão a mão e que te apoiam, você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Você vai se realizar com o que você faz e com as coisas que acontecem na sua vida. Por isso é que eu falo, viva a jornada. Não fique querendo olhar para o próximo degrau, desorientado por uma promoção, por um cargo novo. Puxa vida, eu sou tão grato por tudo que aconteceu na minha vida e por eu ter tido o desapego de um dia chegar para o presidente e falar assim: a minha missão está cumprida. Sair podendo ficar, porque eu sentia que o momento para mim de eu vir para cá, para o Instituto Z1, para ter essas conversas com vocês, para oferecer as formações, os treinamentos, a mentoria que a gente faz, levando algo que foi bom para mim a minha vida inteira. Então, pessoal, eu queria trazer essa reflexão. Nós somos fruto das nossas experiências e nós trazemos um pouco de cada pessoa que nos encontrou pelo caminho e de repente nos ensinou alguma coisa, talvez uma coisa que a gente nem tenha percebido, talvez algo que a gente nem tenha percebido e ficou no nosso inconsciente, e estando no nosso inconsciente, passou a direcionar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então, com essa inspiração é que eu quero dizer, tem uma coisa muito importante para dizer para vocês. Eu tenho duas coisas para dizer. Vocês devem estar curiosos para saber por que é que eu estou com a camisa social, de paletó e tudo aqui para falar com vocês. Alguém percebeu isso? Alguém achou assim, o que o Zé está fazendo com essa roupa toda social, todo impecável do jeito que ele está hoje? Alguém percebeu isso? Sabe por que eu vesti essa roupa aqui? Só para falar com vocês. Só para encontrar vocês. Eu falei, hoje eu quero estar todo aprontado, todo social, para ter esse encontro maravilhoso que eu tenho todos os dias. Então, eu tomei um banho ali, vesti essa roupa só para encontrar vocês, para a gente ter essa conversa boa, essa conversa que me motiva a cada dia, Pessoal, e eu quero já combinar uma coisa com vocês, o seguinte,
Como nós começamos essa turma nova da vivência da PNL, a conquista da liberdade, nós temos aula na quarta-feira e na sexta. E a aula da sexta é 19h30. Então, amanhã, sexta-feira, nós não vamos ter a live, tá? Eu vou abrir para uma conversa rápida com vocês no sábado, 19h42, tá bom? Nós vamos ter que programar agora, a partir da próxima semana, eu vou colocar isso no Insta, tudo direitinho. A partir da próxima semana, os nossos encontros vão passar a ser na terça e na quinta. Até porque nós já estamos voltando um pouquinho ao normal, né? Eu estou vendo muitos lugares aí que já está voltando o movimento. Então, com essa questão de eu estar tendo as aulas que são ao vivo, 2 vezes por semana já, e a preparação dessas aulas, eu quero consolidar o nosso encontro, terça e quinta, 19h42, tá bom? Agora, antes disso, no sábado, eu vou abrir aqui um pouquinho para ter essa conversa boa com vocês. Então, o que eu queria trazer hoje, mais uma vez, no fundo, é a gratidão por tudo que a gente recebe das outras pessoas. E para receber das outras pessoas, eu tenho que estar aberto. Eu tenho que estar passando também para as pessoas esse amor, essa energia boa, tá bom? Lembrem-se disso. Um ótimo final de feriadão e nos encontramos no sábado, tá bom? Amizade e gratidão. Amizade por todos vocês e gratidão por vocês estarem sempre com a gente. Sempre aqui, 19h42. Não é isso? Grande abraço, Oswaldo. Grande abraço a todos vocês, gente. E vamos juntos!